conhecimento revela ao ser as suas possibilidades e limitações, abrindo-lhe espaços para a renovação e conquistas de novos horizontes de saúde e planificação, sem consciência de culpa, sem estigmas. Joana de Anjos, pelo Divaldo Franco. Muito comum que estejamos envolvidos por problemas variados, sem que vejamos uma solução. Em regra, nesses momentos queremos encontrar alguém que nos diga o que fazer para sairmos da crise. Parece muito correlativo com aquilo que nós estávamos estudando há pouco, né? A gente falou justamente sobre isso, não faz muito. Então, o quanto tem correlação tudo que a gente faz e tudo que a gente tem para um aprendizado para nós. Ainda que possamos receber alguma ajuda nesse sentido, ignoramos que as respostas mais acertadas estão dentro de nós mesmos. Allan Kardec indagou aos espíritos de luz qual seria o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. A resposta foi enfática: conhece a ti mesmo. A proposta nos faz pensar seriamente em algumas coisas que geralmente não percebemos. Então, aqui é aquela busca daquele aconselhamento, aquela confiança em alguém, mas as causas somente nós temos, dá para se dizer assim. Conhece-se a ti mesmo, essa indagação. Todos nós, às vezes, fizemos um esforço para não ir a fundo, para saber das reais dificuldades, ou quais as crises que estão nos assolando dentro do nosso íntimo, os nossos pensamentos, os nossos atos, da forma que reagimos às situações que vêm até nós. Então, um sábio da antiguidade já falou isso e ele repetiu. Então, conhece a ti mesmo. Temos que ir a fundo, conhecer as nossas dificuldades e saná-las à medida das forças que possamos ter. E sabemos, temos dificuldades sim, mas elas todas são reparáveis, são dignas de nós melhorar, de nós fazer esse esforço. Somos a pessoa mais indicada a encontrar a saída para os nossos problemas, ainda que alguém possa facilitar esse processo como um amigo familiar, terapeuta ou religioso. Somente nós poderíamos descobrir a trajetória que fizemos para chegar até o momento difícil em que nos encontramos. Só eu sei os desertos que atravessei. Aqui já é uma outra situação. Então, descobrir, ter ajuda. Aqui falou do terapeuta, do religioso. Temos esses acessos, temos pessoas que nos amam, que fazem um empenho de nos levantar. Às vezes somos nós que fazemos esse empenho, mas quem mais pode encontrar esses meios? Nós mesmos. Temos ajuda, mas temos que, pelo nosso esforço, buscar, entender o que se passa e fazer as modificações necessárias.
E aí, a continuidade, só eu sei os desertos que atravessei, cantou Djavan. No dia que eu estava lendo ou estudando esse tema, me veio muito a música, embora ela não tenha letra aqui. Ela diz que amar é um deserto e seus temores. Então a gente, nesse mundo e nas condições que estamos, muitas vezes é um deserto. As situações que acabamos por nos envolver e por hora não achamos um caminho, uma situação mais favorável, mas ela está ali ao nosso alcance. Então toda situação se ajeita dentro da nossa intimidade com muita força e perseverança, embora às vezes não tenhamos essa força, mas vamos ter apoio da espiritualidade, das pessoas que nos querem bem, de tudo que possamos imaginar vem ao nosso dispor e a gente passa pelo perrengue naquele instante. Porque essa é a nossa necessidade e naturalmente é o que vivemos nesse mundo. Momentos de dificuldades, não eternos, mas são um período de nós nos melhorar. Podem vocês pensar, mas tem aspectos muito dificultosos que talvez durante toda esta vida eu não vou esquecer e vou carregar. Aí são questões que a gente não julga, mas que a gente tenta orientar e ajudar. Então cada um tem as suas ideias e nenhuma dificuldade ela é de menos valia. Como muitas vezes falam, isso é pouca coisa, mas para quem está sentindo é muito. Mas vamos em busca desse auxílio, dessa ajuda. O tema remete muita perseverança. Então, é quase certo que esse olhar para dentro nos levará a descobrir que a causa de nossas dores está em nós mesmos. Vivemos procurando responsáveis externos. Esquecemos-nos de que, em grande parte das vezes, somos os autores dos nossos próprios infortúnios, como esclareceu Allan Kardec. Praticando o autoconhecimento, perceberemos mais facilmente o nosso eu inferior, por definição egocêntrica, narcísico, que nos torna, por exemplo, orgulhosos, prepotentes, ignorantes, carentes, unilaterais, ciumentos, possessivos, agressivos, invejosos, intolerantes, melindrosos, perfeccionistas e complexados. Então é uma série de dificuldades, se a gente for pensar, no dia que eu falei aqui, que cada um, por mais que não tenha em totalidade essas situações aqui, todos nós carregamos. Então o autoconhecimento é algo assim que vai, há muito tempo é nos pedido de a gente fazer esse autoconhecimento, porque ali estão as causas de melhoramentos, de uma cura, dá para se dizer assim, uma cura parcial, porque a cura completa a gente sabe, vai no desenrolar de muitas outras situações, de outras vidas, outros retornos a esta morada, que queiramos nós estejamos aqui, porque ela vai estar cada vez mais e sempre melhor. Então a nossa busca é a cada dia, a cada oportunidade de nós sairmos desse plano, das nossas ideias inferiores. Ele
ele pauta muito no nosso eu inferior, que é a causa dos nossos infortúnios, das coisas que acabamos tendo o contato, as contrariedades, como ele falou aqui, ciúmes, pessoas complexadas, possessivos, agressivos, invejosos, intolerantes, melindrosos, perfeccionistas. E são situações, todas essas aqui, que nos causam muito sofrimento. Eu imagino essa daqui, os perfeccionistas, aqueles que exigem muito de si mesmo ou dos outros, coisa que não vai ser para agora. Não somos perfeitos. Somos um amontoado de situações, alguns pontos melhores, outros nem tanto. Então estamos sempre em busca da realização maior. Então suscetível de erros e acertos, e assim vamos trilhando esse caminho desse melhoramento. Notaremos que tais sentimentos estão na base dos nossos vícios e sofrimentos, em geral sendo o egoísmo a matriz geradora de todos eles. Então todos eles se conjugam a um só sentimento, o egoísmo, que é o que mais entrava a humanidade no termo atual que ela se encontra. Há muita busca para a própria satisfação, sem pensar naquilo que é necessário aos outros. Ou eu quero que seja de tal forma, não me importando o que causa para o outro. Então é o egoísmo. Então temos todos aqueles sentimentos ali. Queremos tudo para nós, queremos as atenções, queremos as possibilidades, sendo que toda a humanidade necessita das mesmas oportunidades. Então temos que dar uma olhadinha nessa fonte geradora de todos esses maus sentimentos que acarretam eu quero. Às vezes até a gente pode olhar, é um termo muito infantil, eu quero porque eu quero, e aí sapateia porque quer. E não é assim. Nós precisamos dar o tempo, ver o que nos cabe ou aquilo que realmente precisamos, e na verdade o que precisamos mais de bem menos é dar mais a oportunidade a quem precisa e repartir o que tem, do que pensar tanto em querer mais. Então por isso que hoje vivemos vários encontros contrários de ideologias. No tempo que estamos vivendo, a gente está vendo isso hoje. Não quero falar em política, mas hoje o termo atual, o que se vê, sem formular ideias, uma parte quer algo que vai ficar legal para aquela parte. O outro também quer o melhor, porque quer o seu melhoramento. Não é? Então se a gente for pensar, analisem vocês, não vou falar, e não é nem essa ideia de formar opinião, mas tudo está dentro do próprio querer, que é um pouco do egoísmo. Eu quero isso porque isso me beneficia, isso fica bem, e o outro lado também quer. Então a gente acaba tendo esse contato na vida. Sei que é muito desconfortável chegar a essa conclusão, mas o autoconhecimento é terapêutico. Na medida em que, segundo Jesus, o conhecimento da verdade nos libertará, isto é, aquilo que estava oculto no inconsciente virá para a consciência. O que estava no fundo do oceano emergirá para a superfície. O que era invisível se tornará visível.
E somente o que reconhecermos poderá ser curado. É como qualquer tratamento, dá para se dizer assim. As pessoas, quando têm uma dificuldade com algum tipo de vício, ela só encontra e consegue se tratar por boa vontade própria quando ela admite que ela tem aquela dificuldade. Ou, eu sou alcoólatra, ou eu sou dependente químico, e eu quero me curar pela minha própria vontade. Então, nós perder o egoísmo, que é um dos pontos que mais nos faz sofrer nesta vida, e admitir que temos pontos falhos e temos que nos melhorar, e afinco dentro das dificuldades que se mostram, nós temos que admitir e acessar, dar o braço a torcer, não a alguém, mas sim proporcionar para nós mesmos o melhor. Porque a gente sabe que todos esses sentimentos que foi relatado ali, eles fazem parte do nosso contexto. Uns em pouco, os outros em mais. Então todos nós temos uma certa dificuldade adequada às nossas ideias. Mas nós precisamos e queremos o melhor. Queremos viver, sentir e ter uma liberdade de pensamento acima das dificuldades, que ora olhamos parecem ser pequenos. Os benfeitores da humanidade, que alcançaram um termo mais elevado, olham para nós, não com desdém, mas com um olhar de caridade, de compreensão, e nos apoiam naqueles conhecimentos, naquela busca que nós devemos ter aqui. Então, conhecimento da verdade. E olha que, com a pequena evolução que temos, estamos cheios de verdades. Vocês nunca viram uma pessoa dizer: eu tive que dizer umas verdades para fulano. Mas da nossa percepção. E às vezes é tão grosseiro e tão pesado, e coloca tão para baixo o outro, né, que a gente nem pensa. Por que nós não pensamos no que vai repercutir em relação aos outros? Porque somos egoístas. Essa é a fonte de todas as dificuldades. Será que o outro sofreu? Será que não sofreu? Será que gostou? Será que não gostou? Não pensamos muito na necessidade do outro. Então, a partir do conhecimento da verdade, que dá para se dizer, vamos sair dos patamares que nos encontramos, vamos olhar as situações de uma forma mais humana, compreendendo as necessidades dos outros, que são as mesmas nossas. Então, todos nós precisamos de compreensão. A partir de então, não havendo mais desconhecimento ou negação da nossa sombra, estaremos mais conscientes de que o eu inferior dirige a maior parte das nossas atitudes. Perante a vida, essa percepção ampliada pelo autoconhecimento fará com que nós, pouco a pouco, naturalmente comecemos a tomar distância daquilo que nos liga ao eu inferior. Tal como o doente, que, ciente da causa de sua enfermidade, procura dela se afastar. Então, todos nós temos possibilidades, tempo para nos dedicar. Como hoje me veio a ideia, que às vezes nós estamos num ponto onde que não estamos sofrendo alguma angústia, alguma decepção, e ficamos no meio termo. Então, quanto é importante nesses momentos a gente elevar o nosso pensamento. Porque no mesmo momento que nós estamos bem, com a saúde feita, tem pessoas que têm dificuldades, estão passando por problemas, os mais
ponto que nós vivemos aqui, não é muito as dificuldades que a gente vê, mas quando a gente vai para um grande centro, onde a gente vê a dificuldade das doenças, né, que assolam as pessoas, as crianças principalmente. Então, possamos nós ser os condutores de uma boa energia por aqueles que precisam. Com certeza vai nos aliviar, vai dar um novo olhar para as nossas vidas. A gente vê, quando a gente vê a dificuldade maior do outro, a gente vê que a nossa não é tão urgente assim. Então, vamos usar bem o nosso tempo, elevar o pensamento, envolver. O planeta está precisando muito. Os benfeitores repetidas vezes pedem prece, e especialmente esse momento que estamos atravessando no Brasil também, por conta do pleito de domingo agora. Os benfeitores estão pedindo muita prece, muito envolvimento de energias boas, porque há muita tensão lá. Então, para que não haja maiores prejuízos, dá para se dizer assim, todos nós temos uma certa responsabilidade em relação a isso, independente da opinião, mas envolver no sentido geral, porque todos nós somos humanos e necessitamos desse meio também, quem é, mas principalmente precisamos viver e entender que cada um tem a sua necessidade. A descoberta do nosso mundo inferior faz com que a consciência nas ocorrências do dia a dia perceba que estamos pisando no terreno escorregadio das nossas inferioridades. No início da prática do autoconhecimento, essa percepção provavelmente só aparecerá depois de atingirmos dominados pelo eu inferior, mas ela não deixará de nos cientificar a respeito do acontecido, e isso aprofundará e sedimentará o conhecimento em nós mesmos. Aos poucos, porém, a percepção da sombra passará a surgir no momento anterior, aquele em que ele se manifestaria, possibilitando-nos a sua detecção quando estiver prestes a eclodir. Isso nos possibilitará agir em forma diversa daquela que outrora, quando a sombra nos conduzia, sem que tivéssemos consciência dos nossos próprios impulsos. Isso aqui é algo muito importante, que todos nós temos as nossas formas de reagirmos às contrariedades, sem muito se conhecer o que se passa dentro de nós. Então, quando temos tomadas repetitivas, temos que pensar um pouco. Não será a hora de nós darmos um olhar diferenciado na situação? Aquela que sempre se repete e nunca se resolve? Então não usamos a nossa inteligência em alguns momentos. Somente somos intempestivos, não gostamos, reagimos e não queremos saber. Então, ter um olhar diferente. De repente nós vamos conseguir resolver aquilo que há muito tempo somente nos sentimos contrariados, não gostamos, não queremos. Eu tive experiências nessas linhas, dá para se dizer assim. Num primeiro momento é muito difícil de a gente ter uma resposta diferente, mas a melhoria se faz dentro de nós. Nada é muito fácil, dá para se dizer assim. Tudo cabe muito trabalho, muita perseverança. Às vezes ter uma atitude diferente da que os outros persistem em ter e o que o mundo pede que a gente tenha. Vamos agir mais com o coração
coração e principalmente pelo sentimento de amor por nós mesmos. Repetir sempre. Até da outra vez eu perguntei se vocês diziam para si próprios que se amavam. Só uma pessoa respondeu que se amava, que falou que se amava. E eu repeti o tema lá em São Borja, e aí só uma pessoa também fez a mesma e se amava. Então, se amar no sentido mais verdadeiro é ir a fundo, é proporcionar o melhor para nós. Às vezes a gente pensa o melhor para nós em termos materiais, ou em chances, ou em oportunidades, mas o melhor para nós é recondicionar a nossa mente naquilo que verdadeiramente vai significar retirar dos quadros mentais que nos fazem sofrer. Usamos muito pouco a inteligência a nosso favor. A inteligência aliada ao sentimento de amor faz com que a gente passe por todas esses perrengues, que é natural da caminhada. Mas uns passam mais facilmente, outros hesitam mais e sofrem. Mas nós precisamos passar essas etapas com muito sentimento de amor por nós mesmos, de compreensão em relação aos outros, de se pôr um pouquinho na necessidade do outro. E isso vai ser o predominante da nossa melhoria, que é o que sempre a gente vem buscar, e é o que sempre a espiritualidade traz até nós, é nos colocar para cima. E olha que isso eles fazem diariamente com cada um de nós. Os nossos benfeitores estão ali sempre nos incutindo as ideias boas, fazendo com que a gente tenha força, esperança e que abrace a cada dia a oportunidade bendita da folha em branco para nós escrevermos uma história melhor para as nossas vidas. São nesses momentos que estamos vivos, estamos no corpo, estamos com saúde ou com algum tipo de enfermidade. O que essas oportunidades estão querendo nos mostrar? Tudo tem solução, mas nós temos que buscar esses meios, essas oportunidades. Não sabemos, mas estamos nesta vida em tratamento. Todos nós estamos em tratamento. É uma escola e um hospital, se vocês não perceberam. Até certo ponto a gente vai pelos nossos ímpetos, mas chega um período que é mais delicado. Precisamos ter mais cautela, força e somatizar junto com todos aqueles que buscam as mesmas coisas. Todos nós viemos nos melhorar, indistintamente, todos. Mas cada um entende e tem as suas buscas. Mas nós vamos sempre nos encontrar aqui na vida, de retorno, para continuar a tarefa que deixamos em outrora. Tudo aquilo de bom que nós passamos e que temos como virtudes hoje, foi por muito empenho, sofrimento até, mas está impregnado no nosso ser. Vamos ser melhores? Depende de nós. Depende do que vamos empreender a partir desse instante. Então que possamos refletir mais um assunto e que os melhoramentos, as situações favoráveis, todas elas acontecerão na vida de cada um de nós, com certeza. O tema de hoje, o trabalho mais importante